Hoje a gente vai mergulhar fundo numa parada que eu acho fascinante. A cabeça das pessoas que nasceram nos anos 70. Isso mesmo, a famosa geração X. Eu sou um deles, nasci em 77, então tô falando de casa, sabe? Mas o que eu quero trazer aqui não é só papo de como a gente era diferente, não. Vamos usar as ideias do Carl Jung, aquele psicólogo suíço que falava de inconsciente, arquétipos, sombra. Coisas que parecem complicadas, mas eu juro que vou explicar de um jeito que até sua tia que só usa o Facebook vai entender. Então segura aí que o primeiro tópico é a geração X como uma ponte entre dois mundos, o analógico e o digital. Pensa comigo, quem nasceu nos anos 70 pegou o fim de uma era e o começo de outra completamente louca. Quando a gente era criança, brincava na rua até escurecer, ligava para o amigo no telefone fixo com fio, assistia 3 canais de TV aberta e achava que videocassete era o ápice da tecnologia. Lembra da fita VHS? A gente gravava o Fantástico no domingo e tinha que rebobinar com aquele barulhinho chato. Aí de repente chega o final dos anos 90, início dos 2000, internet discada, Orkut, MSN piscando, celular tijolão que só mandava torpedo. A gente não nasceu dentro disso como os millennials que já vieram com Wi-Fi no berço. Nem fomos criados para ignorar, como os boomers que até hoje mandam áudio de 5 minutos no WhatsApp achando que é carta. A gente está no meio, a gente é a ponte, e aí é que entra o Jung. Ele falava que a vida da gente é cheia de opostos que precisam se encontrar para a gente crescer. Tipo dia e noite, consciente e inconsciente, velho e novo. A geração X vive exatamente essa tensão. No inconsciente coletivo, que é tipo um HD cultural que todo mundo carrega sem perceber, a gente tem as memórias dos nossos pais, dos anos 60 e 70, com protestos, ditadura, crise do petróleo, família tradicional. Mas ao mesmo tempo, a gente está sendo jogado num mundo onde tudo é rápido, descartável, conectado 24 horas. Sabe aquele sentimento de eu não pertenço totalmente a lugar nenhum? É isso. Jung diria que a gente está vivendo um conflito de opostos não resolvido. A gente quer a segurança do passado. Lembra da avó fazendo bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Mas também quer a liberdade do futuro, tipo poder trabalhar de casa com uma camiseta velha. Só que esses dois mundos brigam dentro da gente. E como a gente não nasceu sabendo lidar com isso, acaba rolando uma sensação de estar perdido, de não se encaixar. Eu mesmo já me peguei pensando, eu aprendi a datilografar na escola, mas hoje faço tudo no celular. Será que eu tô obsoleto? Isso é a geração X inteira falando. A gente é o último grupo que lembra como era a vida sem Google, mas o primeiro que precisou aprender a usar e-mail no trabalho. É tipo ser bilíngue, num mundo que só fala uma língua de cada vez. E o pior, essa posição de meio termo faz a gente se sentir invisível às vezes. Os boomers dominam as empresas, os millennials dominam as redes sociais. E a gente? A gente tá ali, pagando boleto, criando filho, tentando entender por que o TikTok é tão viciante. Jung falava que quando a gente vive entre opostos, sem integrar eles, rola alienação. E é exatamente o que muita gente da nossa geração sente. Eu não sou de lá, nem de cá. Mas olha a sacada. Essa dor de ser ponte também é o nosso superpoder, porque quem vive entre dois mundos aprende a traduzir. A gente explica para os pais como funciona o Pix e para os filhos por que a gente guardava a figurinha do álbum da Copa. A gente é o tradutor cultural da família. E, segundo Jung, quem consegue segurar esses opostos sem surtar, está no caminho da individuação, que é tipo virar a melhor versão de si mesmo. A gente acabou de falar da geração X como ponte entre o analógico e o digital, aquela sensação de estar sempre com um pé em cada lado. Agora vamos entrar num lado mais, digamos, punk da coisa. O tema é o arquétipo do rebelde. Como a gente virou a geração do tô nem aí por causa dos nossos pais. Primeiro, deixa eu te levar de volta para os anos 80. Você chegava da escola, jogava a mochila no canto, pegava a chave que ficava pendurada no pescoço. Sim, aquela chave de casa que todo mundo usava,
e abria a porta. Casa vazia, pai no trabalho, mãe no trabalho, ou tentando voltar para o mercado depois de anos em casa. Geladeira com bilhete. Tem lasanha no forno, aquece 20 minutos. Isso era o normal. A gente era os famosos latchkey kids, as crianças da chave no pescoço. E aí entra Jung com o conceito de arquétipo. Ele dizia que na nossa mente tem figuras universais, tipo personagens que todo ser humano carrega no inconsciente. Uma delas é a criança. Não é só criança que brinca, não. Tem a criança divina, a criança ferida, a criança eterna. E no caso da geração X, a criança vulnerável, que foi meio que esquecida. Nossos pais eram os baby boomers. Eles cresceram com a ideia de que trabalho duro, sucesso. Depois da guerra, do milagre econômico, era tipo estuda, compra casa, carro, geladeira. Só que nos anos 70 e 80, as coisas começaram a desabar. Inflação, desemprego, divórcio explodindo. Os boomers estavam correndo atrás do sonho americano, ou brasileiro, né, com o plano cruzado e tal. E a gente ficou no vácuo emocional. Aí o que a gente fez? Rebelou. Mas não foi rebeldia de gritar na rua ou fazer revolução. Foi uma rebeldia quieta, irônica, tipo, se vocês não estão aqui pra mim, eu também não tô nem aí pra vocês. Virou moda o cinismo. Lembra do Beavis and Butt-Head? Do Ren and Stimpy? Dos clipes do Nirvana com o Kurt Cobain usando pijama no palco? Era a geração X dizendo, o mundo de vocês é uma palhaça e a gente vai rir dele. Jung falava que quando uma parte da gente é reprimida, no caso a criança vulnerável que queria colo, atenção, presença, ela não some. Ela vai para o inconsciente pessoal e vira sombra. E a sombra, quando não é olhada, explode de um jeito torto. No nosso caso, explodiu em ironia, sarcasmo e DIY. Faça você mesmo. Pensa no grunge, calça rasgada, camisa xadrez, cabelo sujo. Era tipo, eu não vou usar terno para impressionar chefe que nem meu pai. Eu vou usar o que eu quiser. Ou nos zines, revistinhas xerocadas que a gente fazia em casa, com cola, tesoura e raiva. Era a gente criando nossa própria cultura, porque a oficial não nos representava. Eu mesmo, moleque, fazia fanzine de punk rock com caneta Bic e papel sulfite. Colava na parede do quarto, Punk's Not Dead. E minha mãe, tira isso daí, tá sujando a parede. Mas era mais que estilo, era autenticidade. A gente estava cansado de fingir que estava tudo bem. Estava cansado de ver os pais brigando por causa de conta de luz, de ver propaganda de margarina com família perfeita enquanto a nossa estava rachada. E o mais louco, essa rebeldia não era só contra os pais, era contra o sistema inteiro. A gente viu os boomers prometendo trabalho 40 anos e terá aposentadoria. E de repente, nos anos 90, veio a demissão em massa, a globalização, o agora é terceirizado. A gente cresceu ouvindo estude para ter um bom emprego. E quando chegou a nossa vez, o bom emprego sumiu. Então a rebeldia virou desconfiança. A gente não acreditava em político, em empresa, em igreja, em nada. Virou aquela frase clássica: eu não sou cínico, eu só tenho experiência. Era a sombra da criança ferida falando: se ninguém cuidou de mim, eu também não vou cuidar de ninguém. Só que no fundo, a gente queria sim. Queria conexão, queria pertencer. Mas não sabia como pedir. E aí, galera, essa rebeldia toda moldou quem a gente é hoje. A gente virou os adultos que ensinam os filhos a questionar, que não aceitam porque sim, que preferem trabalhar remotamente do que engolir chefe chato. A gente é o cara que monta o próprio negócio no fundo de quintal, que faz podcast no celular, que não quer saber de plano de carreira tradicional, mas também carrega o peso, a dificuldade de se abrir, de confiar, de pedir ajuda, porque a criança vulnerável ainda está lá no fundo esperando alguém dizer tá tudo bem sentir. E é aí que o Jung entra de novo. Para crescer de verdade, a gente precisa olhar para essa sombra, abraçar a criança ferida e transformar a rebeldia em força criativa, não em amargura. E aí, pessoal, bora pro terceiro tópico sem perder o ritmo. A gente já falou da ponte entre mundos e da rebeldia que veio da criança deixada sozinha com a chave no pescoço. Agora vamos descer um degrau mais fundo na mente. A sombra coletiva da geração X.
Aquela desilusão gigante com o consumismo e o materialismo que a gente viu desabar na nossa frente. Imagina a cena. Anos 80, TV ligada no Jornal Nacional, propagandas de carro 0 km, geladeira duplex, compre agora e pague em 36 vezes. Os boomers estavam vivendo o sonho. Trabalha, gasta, ostenta. A gente, moleque, via aquilo e achava que era o normal. Lembra do comercial da Casas Bahia? Carnê, carnê, dedo mindinho, seu carnê é verdinho. Era tipo hino nacional. Aí chega o final dos anos 80, início dos 90, crise. Inflação de 80% ao mês, Collor confiscando poupança, empresas fechando, pai chegando em casa mais cedo porque foi demitido. De repente, o castelo de cartas desmoronou. O que era compre e seja feliz virou pague a conta de luz ou fica no escuro. E a gente adolescente assistindo tudo isso começou a pensar: peraí, então era tudo mentira? Jung chamava isso de sombra coletiva. Sabe a sombra, pessoal? Aquela parte feia da gente que a gente esconde? Pois é, existe uma versão em grupo, um defeito, que toda uma geração carrega sem querer admitir. No caso dos boomers, a sombra era o materialismo exagerado, a ideia de que felicidade vem de coisa. Eles reprimiram isso, ou fingiram que não era problema, e projetaram em cima da gente: estude para comprar casa, carro, status. Mas a geração X viu a máscara cair. A gente pegou o auge do tenha, 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 e logo em seguida, o tombo. Resultado? Desilusão total. A gente não acreditou mais na promessa. Virou tipo: se comprar geladeira nova deixa a família feliz, porque a minha tá se separando. A sombra dos pais virou nossa apatia. E aí, em vez de correr atrás do mesmo sonho, a gente fez o oposto. Rejeitou. Camiseta rasgada, tênis surrado. Eu não preciso de marca para ser alguém. Lembra do minimalismo grunge? Era isso. Não era só moda. Era protesto silencioso. Vocês disseram que coisa traz felicidade, mas olha o que aconteceu. Então eu vou viver com pouco e rir da cara de vocês. Jung falava que quando a sombra não é integrada, ela vira apatia ou cinismo. E foi exatamente o que rolou. A gente virou a geração do tanto faz. Filme? Tanto faz. Política? Tanto faz. Carreira? Tanto faz. Desde que pague as contas. Porque no fundo a gente estava cansado de acreditar em conto de fada. Eu mesmo já trabalhei em empresa que prometia: aqui você cresce. E 2 anos depois veio o corte. Todo mundo demitido. Aí você olha para o lado e pensa: de novo essa palhaçada? É a sombra falando. Não confie. Não invista emoção. Só faça o mínimo para sobreviver. E o pior, essa desilusão virou vazio. A gente cresceu ouvindo: seja o melhor, compre o melhor, mostre o melhor. E quando viu que era furada, ficou sem saber o que colocar no lugar. Resultado: muita gente da nossa idade hoje está no piloto automático. Trabalha, paga boleto, bebe cerveja no fim de semana, rola o feed do Instagram e pensa: é isso? É a sombra não olhada se manifestando como tédio existencial. Mas tem um lado bom, e Jung adoraria isso. A desilusão é o primeiro passo para acordar. Quando a gente vê que o materialismo é furada, abre espaço para perguntar: então o que importa de verdade? Só que na época a gente não tinha terapeuta, coach, nem podcast de autoajuda. A gente tinha música. Nirvana cantando Here We Are Now, Entertain Us. Pearl Jam berrando sobre alienação, Rage Against the Machine mandando tomar no sistema. Era a sombra gritando através da guitarra. Hoje, com 40 e poucos, a gente está começando a olhar para essa sombra. Alguns viraram minimalistas de verdade, morando em 40 métiers com cachorro e planta. Outros abriram negócio próprio porque não aguento mais chefe. Outros ainda estão tentando ser os pais que não tiveram. Presentes, emotivos, dizendo eu te amo, sem vergonha. É a integração começando. Porque, segundo Jung, a sombra não é vilã. Ela é professora. Ela mostra onde a gente e a sociedade errou. E a geração X, que viu o materialismo implodir, tem a chance de ensinar para os filhos. Não é coisa que te faz feliz. É conexão, é propósito, é acordar sem dever para banco. E aí, galera, bora pro quarto tópico. Agora a coisa fica mais adulta.
A gente já passou pela ponte, pela rebeldia, pela desilusão. Agora vamos falar de individuação na meia-idade, ou, em bom português, como a geração X está tentando virar gente grande de verdade aos 40 e poucos. Primeiro, deixa eu te situar. Jung dizia que a vida tem duas metades. A primeira é construir o ego, estudar, namorar, casar, ter filho, comprar carro, pagar boleto. É o eu sou fulano, trabalho ali, moro aqui. A geração X fez isso tudo nos anos 90 e 2000. Entrou no mercado com fax e saiu com Slack. Casou, teve filho, trocou fralda com um olho no celular corporativo. Deu tudo certo, até não dar. Aí chega a meia-idade, 40, 45, 50, e bate a crise. Não é crise de comprar carro vermelho, não. É crise de sentido, tipo, eu corri tudo isso pra quê? Jung chamava isso de o chamado da segunda metade da vida. É quando o inconsciente bate na porta e fala: ei, agora é hora de virar indivíduo de verdade. Para de imitar o que te mandaram ser. E a geração X está exatamente aí. A gente é a primeira geração que chega na meia-idade com habilidades obsoletas. Sabe datilografia? Sabe ligar para o 0900 para ouvir o horário? Sabe rebobinar fita cassete com caneta Bic? Tudo isso virou piada. O mundo digital engoliu o analógico e cuspiu a gente no meio do caminho. E isso dói no ego. Dói porque a gente se orgulhava de saber fazer as coisas. De repente, o filho de 12 anos ensina a usar o iPad e a gente fica olhando com cara de paisagem. Mas aí entra o processo de individuação. Jung dizia que individuar é integrar os opostos. Lembra da ponte? Pois é, agora não é mais só sobreviver entre dois mundos. É juntar os dois dentro da gente. É pegar o que a gente aprendeu no analógico, paciência, presença, cheiro de terra, e misturar com o digital, agilidade, rede, criatividade online. É virar um híbrido consciente. Eu vejo isso todo dia. Tem amigo que largou CLT aos 47 e virou criador de conteúdo no YouTube ensinando marcenaria. Tem amiga que era bancária e hoje faz terapia online para outras mulheres da mesma idade. Tem o cara que era gerente de TI e agora planta hortinha no apartamento e vende geleia no Instagram. É a individuação na prática. Parar de ser só funcionário e virar autor da própria história. Mas não é fácil, porque para individuar, a gente precisa encarar o que reprimiu. A criança vulnerável que a gente escondeu na rebeldia, volta. A desilusão com o materialismo, volta. E volta com força. Só que agora não dá para mandar para o quarto com videogame. Dá para conversar com ela. Eu mesmo fiz terapia aos 42. Cheguei lá falando de estresse no trabalho. E saí falando de pai ausente, de medo de falhar, de raiva de ter acreditado na promessa boomer. E sabe o que o terapeuta falou? Você está no meio do caminho. Agora é hora de escolher quem você quer ser, não quem te mandaram ser. Foi tipo um soco no estômago, e mais um soco bom. E tem outro detalhe. A geração X está fazendo isso coletivamente. A gente está criando grupos no WhatsApp de pais dos anos 70, podcasts sobre crise dos 40, comunidades de corrida aos 50. É o inconsciente coletivo se mexendo. A gente está virando os curadores da própria geração. Porque quem melhor para entender o Latchkey Kid do que outro Latchkey Kid? E o mais louco, a gente está ensinando isso para os filhos sem querer. O menino vê o pai largar emprego tóxico e pensa: peraí, dá para escolher? A menina vê a mãe fazer pão em casa e postar no Instagram e pensa: trabalho não precisa ser só escritório. A gente está quebrando o ciclo. Está virando o pai presente que não teve. Está virando a mãe emotiva que não teve. Jung falava que a individuação não é egoísmo. É responsabilidade. Quanto mais a gente se integra, mais a gente ajuda o mundo a se integrar. E a geração X, que sempre foi invisível, está virando exemplo silencioso. A gente não faz protesto na rua. A gente faz protesto na vida. Vivendo diferente, falando de saúde mental, plantando árvore, adotando cachorro, dizendo não para o chefe, dizendo sim para o filho. Então, se você está aí com 45 anos, pensando que já era, escuta aqui, é agora. É agora que a mágica acontece. É agora que a ponte vira casa. É agora que o analógico e o digital param de brigar
e começam a dançar. É agora que a gente para de ser o meio e vira o centro da própria vida. E aí, galera, bora pro quinto tópico. A gente já passou pela ponte, pela rebeldia, pela desilusão, pela crise da meia-idade. Agora vamos entrar num terreno que mexe com o coração. Anima e animos. Como a geração X está lidando com homem e mulher dentro da gente, num mundo que mudou tudo sobre relacionamento. Primeiro, deixa eu te levar de volta para os anos 80 de novo. Menino brincava de carrinho, menina de boneca. Na TV, o He-Man gritava, "Eu tenho o poder", e a She-Ra era a versão rosa. Pai saía para trabalhar de terno, mãe ficava em casa com avental. Era o script. Mas aí, lá pelo final da década, as coisas começaram a rachar. Mãe voltando para o mercado, pai perdendo emprego, divórcio virando moda. A geração X cresceu assistindo o roteiro pegar fogo. E aí entra Jung com Anima e Ânimos. Para quem não sabe, todo homem tem uma parte feminina no inconsciente, a ânima, e toda mulher tem uma parte masculina, o ânimos. Não é sobre ser gay ou hétero, é sobre equilíbrio interno. A anima é sensibilidade, intuição, cuidado. O ânimos é lógica, ação, proteção. Quando a gente é criança, projeta isso nos outros. Menino quer mãe carinhosa, menina quer pai forte. Na vida adulta, a ideia é trazer isso para dentro e virar gente completa. Mas a geração X pegou o pior timing. Nossos pais viviam um modelo antigo. Homem provedor, mulher dona de casa. A gente viu isso quebrar. Pai chorando na cozinha porque perdeu o emprego. Mãe saindo para trabalhar de salto alto e voltando exausta. De repente, o homem forte estava vulnerável e a mulher delicada estava mandando na casa. E a gente, adolescente, pensando, peraí, então quem é o quê? Resultado? Confusão total. Os caras da nossa geração cresceram ouvindo homem não chora, mas vendo o pai chorar. As minas cresceram ouvindo seja delicada, mas precisando ser duronas para sobreviver. A anima dos homens ficou reprimida. Não posso ser sensível, isso é coisa de fresco. O ânimos das mulheres ficou exagerado. Tenho que ser forte o tempo todo se não sou fraca. E aí, nos relacionamentos, virou bagunça. Casal dos anos 90. Ele querendo ser o protetor, mas sem grana para isso. Ela querendo ser a cuidadora, mas trabalhando 12 horas por dia. Os dois projetando o que falta. Ele cobra dela o colo que a mãe não deu. Ela cobra dele a segurança que o pai não deu. Briga atrás de briga. Divórcio atrás de divórcio. A geração X tem taxa de separação altíssima exatamente por isso. Eu mesmo casei aos 28, achando que agora vou fazer diferente. 2 anos depois, estava discutindo por causa de conta de luz. Ela queria que eu fosse o homem da casa. Eu queria que ela fosse a mulher que entende. Nenhum dos dois sabia ser os dois ao mesmo tempo. Foi terapia que salvou. Aprendi a chorar na frente dela. Ela aprendeu a pedir ajuda sem achar que era derrota. E tem mais. A gente criou os filhos no meio dessa transição. Menino quer brincar de boneca? Tá errado. Menina quer jogar futebol? Tá errado. A gente repetiu o script dos pais sem querer. Só que agora, com 40 e poucos, tá começando a desaprendar. Tem pai da geração X levando filho para balé. Tem mãe levando filha para oficina de robótica. É o ânimos e a ânima se equilibrando na prática. E o mais louco? A tecnologia ajudou e atrapalhou. Tinder, WhatsApp, rede social. A gente namora sem gênero definido. Homem manda áudio emotivo, mulher manda planilha de orçamento. A anima tá saindo do armário nos caras. O animus tá saindo nos grupos de mães empreendedoras. Só que ainda tem resistência. Tem cara que acha que meditar é coisa de mulher. Tem mina que acha que ganhar mais que o marido é humilhação. Mas a geração X está na frente, porque a gente viveu os dois lados. A gente sabe como era o homem de verdade dos anos 80 e sabe que não funcionou. A gente sabe como é a mulher empoderada dos anos 2020 e sabe que também cansa. Então, a gente está no meio, de novo, traduzindo. Ensinando o filho que chorar é humano, ensinando a filha que liderar é natural. E nos relacionamentos de hoje, a gente está buscando parceiro, não papel. Não quero mais a esposa perfeita. Quero a mulher que me desafia e me acolhe. Não quero mais o marido provedor.
Quero o cara que lava a louça e fala de sentimento. É a integração acontecendo. É o anima beijando o ânimos dentro da gente e finalmente fazendo as pazes. Então, se você tá aí, solteiro aos 45, ou casado há 20 anos e ainda brigando por besteira, escuta. Não é defeito seu, é herança, mas é também oportunidade. A geração X tem a chance de ser a primeira a dizer: eu sou homem e sinto, eu sou mulher e mando, eu sou os dois e tá tudo bem. E aí, galera, bora pro 6º tópico. Agora a gente vai pro fundo do poço e volta com a corda na mão. O inconsciente coletivo, como a geração X carrega o trauma dos pais, prevê o futuro dos filhos e ainda tenta não repetir a mesma merda. Primeiro, deixa eu te explicar o que é inconsciente coletivo de um jeito que não precisa de dicionário. É tipo um HD gigante que toda a humanidade compartilha. Nele tem medos, sonhos, histórias que todo mundo sente mesmo sem nunca ter estudado. Jung dizia que a gente herda isso dos avós, dos bisavós, de gente que nem conhecemos. Eu já vi isso antes, que dá arrepio. A geração X nasceu bem no meio de uma troca de HD. Os boomers vieram com o disco rígido cheio de Guerra Fria, ditadura, milagre econômico, trabalhe e terá tudo. Eles cresceram com medo de bomba atômica, mas também com promessa de geladeira nova. Aí veio a gente, anos 70, e pegamos esse HD rachado. O medo ficou, a promessa quebrou. Pensa nas histórias que você ouviu em casa. Na ditadura, a gente não podia falar nada. No milagre econômico, seu avô comprou casa em 10 anos. Na crise do petróleo, a gente andava de bicicleta para economizar. Isso tudo entrou na nossa cabeça sem pedir licença. A gente cresceu com medo de autoridade, porque ouviu que polícia batia, mas também com medo de falir, porque viu o pai perder o emprego. É o trauma boomer impresso no nosso DNA emocional. E tem mais. A gente também pegou o trauma silencioso. Sabe aquele avô que nunca falava de guerra? A avó que guardava pote de margarina vazio? A gente herdou o não dito. Jung chamava isso de complexo cultural. É tipo um nó que a família inteira carrega e ninguém desfaz. Na geração X, o nó é: não confie no sistema, mas também não largue ele, porque não tem plano B. Resultado? A gente virou o diagnosticador de plantão. A gente vê o millennial falando: vou largar tudo e viajar, e pensa: boa sorte pagando boleto. A gente vê o boomer falando: na minha época era melhor, e pensa: na sua época tinha ditadura, cala a boca. A gente está sempre no meio do fogo cruzado, traduzindo o passado para o futuro. Eu mesmo já briguei com meu pai por causa disso. Ele: você reclama de trabalhar home office, na minha época batia ponto às 6 da manhã. Eu: e na sua época tinha inflação de 80% ao mês, quer trocar? Os dois com razão. Os dois com trauma. Nenhum dos dois sabendo o que fazer com isso. E o mais louco? A gente está passando a bola para os filhos. Só que agora com Wi-Fi. O medo de falir virou: filho, estuda programação que é o futuro. O medo de autoridade virou: filho, grava tudo no celular se a polícia parar. É o mesmo trauma, só que atualizado para a versão 5G. Mas tem uma luz no fim do túnel. Jung dizia que quem vive o inconsciente coletivo tem duas escolhas: repetir ou curar. A geração X está escolhendo curar. Como? Contando história. Tem pai da nossa idade que senta com o filho e fala: olha, seu avô perdeu tudo em 90, por isso a gente guarda dinheiro na poupança. Quebrando o silêncio. Tem mãe que fala na roda de amigos: eu cresci com a chave no pescoço, não quero isso para o meu filho. Criando rede. Grupos de WhatsApp de pais dos anos 70, fóruns de como explicar inflação para os filhos, podcasts sobre saúde mental na meia-idade. É a gente virando psicólogo da própria tribo. E sabe o que a gente está descobrindo? Que o trauma não é só peso, é mapa. A gente sabe onde o buraco fica. Sabe que promessa de estude e terá emprego para a vida é furada. Sabe que compre e seja feliz é armadilha. Então a gente está ensinando os filhos a nadar em água turva. Aprende a programar, mas também aprende a plantar. Aprende inglês, mas também aprende a cozinhar feijão. Aprende a ganhar dinheiro, mas também aprende a viver sem ele. É o inconsciente coletivo sendo reescrito. A geração X
Tá virando o elo que conserta a corrente. Não porque a gente é herói, porque a gente não tem escolha. A gente tá preso entre o já foi e o vai ser. E no meio disso, tá aprendendo a perdoar os pais, proteger os filhos e se salvar no processo. Então, se você aí tá com 45 anos pensando, minha família é tudo doida, respira. Não é só a sua família, é a nossa família inteira. Mas a boa notícia? A gente está começando a falar, a gente está começando a curar. E pela primeira vez, o HD coletivo está sendo atualizado com amor. E aí, galera, bora pro 7º tópico. Agora a coisa fica divertida e meio perigosa. O arquétipo do trickster, como a geração X usa ironia, ceticismo e malandragem para navegar entre o velho e o novo sem surtar de vez. Primeiro, deixa eu te apresentar o trickster. Jung falava que ele é um daqueles personagens do inconsciente coletivo que aparece em toda a cultura. O malandro, o palhaço, o coringa, o Loki da mitologia nórdica, o Exu das nossas ruas, o Pedro Malas-Artes do interior. Ele é o cara que quebra regra, faz piada, inverte tudo e no fim ensina alguma coisa. Não é herói, não é vilão. É o bagunceiro necessário. E a geração X? Nascemos trickster. Pensa, a gente pegou o mundo sério dos boomers. Respeite o chefe, case aos 25, compre casa. E quando chegou a nossa vez, o mundo virou palhaçada. Demissão em massa, internet mudando tudo, político roubando na TV. Aí, em vez de chorar, a gente riu. Riu com deboche. Riu com meme antes de meme existir. Lembra do Pânico na TV? Do Caceta em Planeta? Do MTV Brasil zoando clipe caro com orçamento de R$50? Era o trickster falando, vocês levam isso a sério? A gente não. Era a geração X dizendo, se o sistema é uma piada, a gente vai ser o comediante. E aí entra a ironia como arma. A gente não acreditava em nada, então zoava tudo. Empresa falando, aqui você é família? A gente respondia com e-mail de demissão em forma de poema. Político prometendo nunca antes na história, a gente colava a figurinha do Tiririca no vidro do carro. Era o trickster subvertendo para não enlouquecer. Eu mesmo já fiz isso. Chefe falando em reunião. Precisamos de comprometimento total. Eu levantei a mão. Comprometimento total é casar, chefe. Aqui é só emprego. Todo mundo riu. Chefe ficou vermelho. Eu não fui demitido. Na hora, era o trickster testando o limite. Mas tem um lado perigoso. Jung avisava. O trickster é esperto, mas se não for controlado, vira cínico vazio. A gente começou rindo do sistema. E acabou rindo de tudo. Amizade? Todo mundo some na hora do boleto. Amor? Todo mundo trai, é só questão de tempo. Saúde mental? Ansiedade é moda, toma Ritalina. A piada virou escudo. E o escudo virou prisão. Porque o trickster tem duas caras. A cara boa, ele te ajuda a adaptar. A geração X aprendeu tecnologia tarde, mas aprendeu zoando. Eu não sei mexer no Excel, mas sei fazer meme no Canva. A gente entrou no TikTok aos 45 fazendo dancinha com filtro de cachorro. É o trickster dizendo, não sei o novo, mas vou fingir que sei até aprender. A cara ruim. Ele te impede de conectar. A gente usa piada para não falar sério. Pai quer conversar? Tá, mas rapidinho que o jogo tá 1-0. Esposa quer falar de sentimento? Calma, amanhã a gente resolve. Hoje tem série. É o trickster fugindo. E tem mais. A gente tá usando o trickster para ensinar os filhos. Não leva a escola a sério, filho. É só para passar de ano. Não leva político a sério, é tudo teatro. Só que aí o filho cresce achando que nada importa. E a gente fica. Peraí, eu queria que ele questionasse, não que desistisse. Mas a geração X está começando a domar o trickster. Como? Usando a ironia com propósito. Tem pai que faz meme com o filho sobre lição de casa, mas depois senta para explicar de verdade. Transformando o deboche em criatividade. Tem gente da nossa idade que largou o CLT e virou palhaço de hospital, contador de história, youtuber de culinária com piada ruim. Trocando o cinismo por humor curador. Sim, o mundo é uma merda. Mas olha que bolo eu fiz com farinha que estava vencendo. É o trickster maduro. Ele não some. Ele cresce. Para de zoar para machucar e começa a zoar para conectar. Para de subverter para destruir
e começa a subverter para construir. Então, se você aí usa piada para não chorar, escuta. Tá tudo bem? O trickster tá do seu lado. Mas pergunta para ele: você tá me ajudando a viver ou só a sobreviver? Se a resposta for sobreviver, hora de dar um freio. Hora de rir com as pessoas, não delas. A geração X é o palhaço do circo global. A gente entra no picadeiro com o mundo pegando fogo, faz malabarismo com boleto e celular e ainda consegue arrancar um sorriso. Mas agora, aos 40 e poucos, a gente está aprendendo que o maior truque não é enganar os outros. É não se enganar mais. E aí, galera, chegamos ao 8º e último tópico, o grande finale. E agora vou juntar tudo num texto corrido para fechar com chave de ouro. Depois de atravessar a ponte entre o analógico e o digital, rebelar contra a ausência dos pais, desiludir com o consumismo que desabou na nossa cara, individuar na crise da meia-idade, equilibrar o ânima e o ânimos num mundo que mudou os papéis de gênero, curar o trauma coletivo que herdamos dos boomers e domar o trickster que usa ironia para sobreviver, agora é hora de olhar para trás e para frente ao mesmo tempo e tirar as lições junguianas que a geração X deixa para o futuro e, principalmente, para gente mesmo. Jung dizia que toda crise é um convite para crescer e a geração X viveu crise atrás de crise, econômica, familiar, tecnológica, existencial. A gente poderia ter virado amargurado, cínico para sempre, pai ausente, mãe workaholic. Mas olha só, a gente está escolhendo outro caminho e esse caminho tem nome. Resiliência com alma. A ponte entre mundos não é castigo, é missão. A gente nunca vai ser 100% analógico nem 100% digital. E tá tudo bem, essa duplicidade é nosso superpoder. A gente ensina o avô a usar o Pix e o neto a andar de bicicleta sem rodinha. A gente é o elo vivo entre gerações. Sem a geração X, o passado morre e o futuro fica sem raiz. Então para de reclamar de estar no meio, você é a cola. A rebeldia que veio da criança ferida vira sabedoria quando a gente abraça essa criança. Aquele moleque de chave no pescoço que gritava, "Tô nem aí", hoje é o adulto que senta no chão com o filho e fala, "Pode chorar, eu tô aqui". A criança vulnerável não foi embora. Ela cresceu. E agora ensina empatia. A geração X está criando filhos que sabem pedir ajuda, que falam de sentimento, que não têm vergonha de terapia. Isso é revolução silenciosa. O materialismo morreu. Viva o sentido. A gente viu o castelo de consumo desabar e, em vez de construir outro, está construindo jardim, hortinha na varanda, pão caseiro, café com amigo, cachorro adotado, viagem de carro sem destino. A gente aprendeu que felicidade não tem carnê. E está ensinando isso para os filhos. Dinheiro paga conta, sentido paga alma. A individuação é coletiva. Jung falava de virar si mesmo. A geração X está fazendo isso em bando. Grupos de corrida aos 50, rodas de terapia online, podcasts de crise dos 40, canais no YouTube falando de sombra, anima, trickster. A gente está curando junto. E ao curar junto está mostrando para o mundo que ninguém precisa sofrer sozinho. Anima e animos dançam, não brigam. A gente está ensinando os filhos que homem chora, mulher manda. E tá tudo bem. Pai leva filha para futebol, mãe leva filho para balé, marido lava louça, esposa paga boleto. Gênero não é prisão, é paleta de cores. E a geração X está pintando o quadro mais colorido da história. Trauma não é destino, é professor. A gente herdou medo, silêncio, ausência, mas está transformando isso em história contada na mesa de jantar. Seu avô perdeu tudo em 90, por isso a gente guarda um pé de meia. Sua avó criou 3 filhos sozinha, por isso a gente valoriza a mulher forte. A gente está quebrando o ciclo com conversa, abraço, presença. Isso é alquimia emocional. O trickster maduro ri com não de. A ironia que antes era escudo agora é ponte. A gente zoa o boleto, mas paga. Zoamos o chefe, mas entrega o trabalho. Zoamos o mundo, mas planta a árvore. A piada não é mais para fugir, é para conectar, é para dizer, tá difícil pra caralho, mas a gente tá junto. A mensagem final para você que tá aí com 45, 50, 35, 55 anos, você não é atrasado, você não é obsoleto, você não é o meio perdido, você é o guardião do equilíbrio.
Você é o curador do trauma. Você é o palhaço que faz rir enquanto conserta o circo. A geração X não vai dominar o feed, não vai viralizar dancinha, mas vai deixar o mundo mais humano, porque a gente sabe o gosto da terra, o barulho do modem, o cheiro do bolo da avó, e sabe também o clique do Pix, o som do visto por último, o gosto do café feito em casa às 6 da manhã enquanto o filho dorme. Você é a ponte, e pontes não afundam, elas sustentam. Então vai lá, liga pro pai e pergunta como ele tá de verdade, manda áudio pra amiga falando que sente falta, planta uma muda na varanda, chora assistindo filme com o filho, ri da própria careca no espelho. Porque no fim, a maior lição junguiana da geração X é essa: viver entre mundos não é castigo, é arte. Valeu por chegar até o final, galera. Se curtiu, deixa o like, se inscreve. Compartilha com aquele amigo que também cresceu com chave no pescoço e me conta nos comentários qual lição você vai levar daqui para sua vida hoje. Até a próxima jornada.